Estamos dando início, então, a mais um episódio do MistoCast, o podcast do Misturebas. E hoje a gente recebe um convidado muito especial, candidato a deputado estadual, ex-prefeito de Timbó, Jorge Krieger, que está aqui para bater um papo com a gente, né, Jorge? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Sofia. Um prazer estar aqui e ser entrevistado, né, por você. Não havia tido essa oportunidade, então com certeza será uma conversa para a gente poder também, né, falar um pouco dessa pré-eleição, né? Tivemos a nossa candidatura homologada no último sábado em convenção partidária e esperamos que a gente também possa levar para o nosso ouvinte e para o nosso futuro eleitor informações também importantes quanto a essa decisão que será tomada. Certo. Antes da gente entrar nessa parte mais política, Jorge, comenta um pouquinho sobre quem é você fora da política. Teus hobbies, como é que é o teu dia a dia? Imagino que corrido, claro, né? Mas como é que é essa parte sem a política? Sempre foi assim bastante corrido, né? Eu vim de uma família que empreendeu na cidade, né? Nós temos comércio familiar há mais de 35 anos aqui no município. Comecei a trabalhar muito cedo na empresa da família e quem empreende, né, sabe muito bem do que eu estou falando, né? É difícil, né, empreender no nosso país, pela alta carga tributária, por várias dificuldades, principalmente se tratando também de uma empresa familiar. Sim, um desafio, E né? sempre fui também um inconformado com o cenário político brasileiro ou o cenário político também da nossa região. Inconformado não muitas vezes até pelos resultados, mas é, pela responsabilidade que todos nós temos de que as decisões que serão tomadas, elas vão impactar, né, nas nossas vidas. E se a gente também não participar desse momento democrático, se nós não assumirmos as nossas responsabilidades, a gente vai entregá-las na mão de outras pessoas que irão tomar as decisões por nós. Então, enquanto estudante, eu sempre fui muito participativo, essa liderança, né, que a gente tem hoje, estando numa pré-candidatura a deputado estadual, mas tive a experiência de ser vereador, prefeito da cidade, então essa liderança ela sempre esteve presente na minha vida, né? Fui líder de classe, depois organizava, né, excursões junto com a minha turma, também no ensino médio, né? Então essa liderança sempre esteve Uhum. presente no meu dia a dia. Na empresa também, né? Sempre tive uma liderança, por mais que a gente também respeita a hierarquia, né? Lá tinha os meus pais, que de fato eram quem comandava as empresas, mas a gente foi assumindo, né, papéis importantes na empresa e fazendo com que ela também pudesse prosperar cada vez mais. E aí tive a oportunidade então de ser candidato a vereador, fui eleito, fui presidente da Câmara no meu segundo ano de gestão, ano em que a Câmara de Vereadores passou a funcionar naquele espaço novo, onde a gente está hoje. Ela foi inaugurada em 2013, mas passou a funcionar em 2014. E aí tivemos toda uma nova dinâmica, né? E o nosso desafio foi aproximar cada vez mais as pessoas a participar do dia a dia do legislativo, da Casa do Povo, Uhum. que é onde se fiscaliza as leis, é onde se propõem leis importantes, né, para o município. E aí, então, candidato a prefeito lá em 2016, né, a nossa primeira eleição a prefeito, sendo eleito, né, vindo de um processo de continuidade na época, e aí depois a reeleição, né, em 2020. E agora, né, buscando esse espaço para representar toda a nossa região aqui do Vale, né, ciente da responsabilidade, mas acima de tudo, de quanto a nossa cidade e a nossa região perde não tendo um deputado estadual, né, porque não é alguém de fora da nossa microrregião que vai trazer mais recursos, não é alguém que não conhece a nossa realidade que vai poder potencializar os investimentos que a gente precisa, que a gente deseja e que a gente tem que buscar porque é nosso por direito, por tudo que a nossa região representa economicamente para o estado de Santa Catarina. Então, né, Nada melhor do esse que alguém que está ali no dia a dia vivendo tudo, né? que conhece a realidade, É. né, que já teve a experiência, né, de estar
à frente de um município que nem Timbó, mas não só à frente do município. A gente teve experiência como presidente do nosso consórcio intermunicipal do Médio Vale do Itajaí, do SINV, fomos presidente da nossa Associação de Municípios do Vale Europeu, que congrega 14 municípios, mais de 800 mil habitantes. Então, a gente tem conhecimento, né, esteve presente também reivindicando pautas importantes para o desenvolvimento, para a segurança, para a melhoria da educação, da saúde, né, das nossas cidades. Então, esse é o Jorge. E claro, né, mantenho também a minha vida pessoal, né, gosto da atividade física, né, que é importante, e aqui fica, né, a mensagem para todos, né, que é algo que somente nós podemos fazer por nós, né? Então, a Realmente. atividade física ela é extremamente necessária e ter os nossos momentos, né, junto à família, Claro, a vida junto pessoal, né? aos amigos. Sofia, eu sempre fui uma pessoa, e quem me conhece sabe muito bem disso, independente de eu ter a oportunidade de ser prefeito, mas eu continuei sendo a mesma pessoa, Uhum. né? Os amigos que eu fiz antes da política, eu continuei, continuam sendo meus amigos, fiz mais amigos na política, né? Não considero ter feito inimigos, né? Considero sim ter feito muitos amigos na vida pública também, mas mantive os meus amigos antes da política. Até porque a política passa em nossas vidas, né? E a nossa vida pessoal continua a mesma. Então, não mudei, né, o meu modo de viver, continuo frequentando os mesmos locais, da mesma maneira, né? Antes de estar prefeito, ou antes de fazer parte do movimento político e após ele. É aquela coisa para não esquecer da tua essência mesmo, né? É o teu trabalho e tudo, mas tem que sempre lembrar de onde veio mesmo, né? Quem estava Com ali do teu certeza, lado. com E certeza. Jorge, vindo então para um pouco mais da atualidade, né? Depois a gente vai comentar um pouquinho sobre a tua candidatura. Recentemente veio a público, então, até o Misturebas chegou a noticiar, uma operação de credenciamentos que ela investiga uma suposta irregularidade na Secretaria de Saúde. E seria ali no tempo de 2020, 2024. Sobre isso, qual que é a tua posição sobre essa investigação? Ou tu prefere, tu acha mesmo que teve essas irregularidades? Ou tu prefere que a investigação termine para daí ter uma opinião formada? Não, eu espero que as investigações aconteçam cada vez mais, né, que elas possam, de fato, avaliar o que ocorreu, né, se teve realmente uma conduta errada por parte de qualquer colaborador eh, de uma administração pública e que essas pessoas, se de fato agiram de má fé, que se cumpra a rigor da lei, né? Eh, a empresa a Prefeitura de Timbó, ela tem mais de 1.500 colaboradores, né? Cada um tem as suas responsabilidades, né? Então, é importante que cada um assuma também, né, o que fez ou o que deixou de fazer e do modo como foi feito. Então, a gente enaltece, sim, essas investigações. Quando estivemos na gestão também, se de fato tivesse ocorrido alguma delas, todas receberiam o apoio, né, da administração pública para que as informações pudessem ser repassadas e que essa avaliação possa ser feita, né, pelo Ministério Público, pelas forças policiais e quem cometeu, se cometeu algum ato ilícito, né, que pague pelas suas responsabilidades. Assim como numa empresa privada, né? Como eu falei, eu vim do ramo da iniciativa privada e quantas pessoas a gente já pegou furtando, né, na nossa empresa? Clientes, colaboradores, né? Isso, infelizmente, faz parte da conduta de pessoas que não cumprem com o Uhum, que pregam, né? sim. E essas pessoas têm que responder pelos seus atos. Qualquer pessoa, qualquer cidadão, se descumprir a lei, tem que responder pelos seus atos. Uma investigação, então, que realmente boa para ver se realmente Com aconteceu ou certeza, não, as né? investigações, elas têm que acontecer, as forças policiais e o Ministério Público têm que ter a liberdade, né, de avaliar, de investigar, né, até porque quem não deve, não teme, né, eu sempre parti desse pressuposto, enquanto prefeito, a gente deixou muitas marcas, né, na nossa gestão, em obras, em investimentos, né,
mas uma grande marca foi a transparência. Timbó foi reconhecida pelo Tribunal de Contas durante todos os nossos 8 anos com as contas aprovadas, foi reconhecido pelo Conselho de Administração eh, do Tribunal de Contas do Brasil como com selo diamante, né? Foi eleita por 3 anos consecutivos a melhor cidade do Brasil para se viver, onde é analisado mais de 80 critérios sociais. Um grande mérito para Timbó, Então, inclusive. sem dúvida, né? Então, se de fato houve por parte de algum servidor alguma conduta, né, que a gente, enquanto gestor público ou um empresário que tem lá 5, 10, 15 funcionários também não vai conseguir estar por dentro de tudo que acontece na empresa, e a gente, como prefeito, também tem as nossas limitações. Então, se algum funcionário descumpriu alguma lei, que pague, Uhum. né? Isso não tira o mérito, né, da administração ser reconhecida pela sua transparência, pela sua credibilidade, pela sua eficiência fiscal e tributária, né, como Timbó foi reconhecida durante os nossos 8 anos de gestão. Nós saímos da prefeitura deixando mais de 10 milhões de reais em caixa, né? Então, isso tem que ser reconhecido e essas informações são públicas para qualquer pessoa que queira pesquisar, né? Uhum. Essas informações são públicas. E a investigação não deixa de tirar o mérito da cidade e Com de todo o certeza, mandato, né? com certeza. A gente não pode julgar todo um contexto por, muitas vezes, um fato isolado de uma pessoa que acabou descumprindo, né, a lei ou descumprindo a responsabilidade que ela tinha como servidor público. Uhum. E por ter sido ali durante o teu mandato, né, 2020, 2024, às vezes muitas pessoas vão associar a você, né, mesmo que você não foi apontado como um dos investigados, mas querendo ou não, associam. Como é que tu lida com essas críticas, com essa associação mesmo? A gente entende que, ainda mais num ano eleitoral, né, muitas pessoas queiram fazer com que essas informações possam chegar, né, à nossa pessoa, né, prejudicando daqui a pouco a nossa pré-candidatura ou candidatura. Mas eu sempre aprendi de casa que a gente sempre tem duas opções, né, fazer o certo ou fazer o errado, né, e a gente sempre procurou fazer o certo. Isso não quer dizer que nunca erramos, né? Mas os nossos erros nunca fizeram conta de prejudicar alguém, né? Ou nunca foram no contexto de fazer algo que a lei não permitisse, né? Eu sempre fui muito responsável com o recurso público da prefeitura. eh, Às vezes as pessoas nem têm essas informações, mas também são públicas, né? As pessoas podem ir lá pesquisar. Eu, enquanto prefeito, eu nunca fiz uso de celular público, eu sempre mantive o meu telefone com o meu número pessoal, que continua até hoje. Eu nunca utilizei de carro público, né, carro oficial. Quando a gente assumiu a prefeitura, nós vendemos o carro oficial, encaminhamos esse recurso na época para comprar uma ambulância. Eu nunca, durante meus 8 anos, mesmo sendo uma possibilidade legal, estando previsto em lei, eu teria esse direito, eu nunca tirei uma diária durante meus 8 anos como prefeito. Todas as minhas viagens para Brasília e para Florianópolis eram custeadas com meu subsídio que eu recebia enquanto prefeito. Foi o meu entendimento, não que eu não respeitasse quem utiliza de diárias para fazer os seus deslocamentos, ou para fazer as suas viagens, está lá representando, né, o nosso município, está lá buscando recursos para a nossa cidade, mas é uma questão pessoal, né? Cada um tem a É sua uma forma questão pessoal de governar, então é a e era sua. uma questão pessoal e por isso, durante meus 8 anos, né, eu nunca utilizei R$ 1 de recursos públicos em diárias e várias outras ações, né, que eu acho que demonstram as pessoas que me conhecem, sabem, né, da nossa imparcialidade, da nossa honestidade enquanto gestor público, algo que a gente aprendeu de casa. Uhum. Eu já falei isso em algumas oportunidades, né? Eu não preciso ficar me apropriando de um discurso hoje que muitos ficam falando, né? Ah, porque eu sou de direita, eu sou Deus, pátria, família. Mas falam uma coisa, mas agem de maneira
outra, né? Uhum. Então, as pessoas que me conhecem, né, sabem da minha índole, tenho certeza que isso não abala em nada, né, a minha trajetória. As tuas ações condizem com aquilo que tu fala, né? Com certeza, sempre. E, Jorge, como é que é, então, acompanhar a cidade, tá aqui vivendo, sem ser prefeito, estando fora da prefeitura? Olha, é menos, não digo traumático, né, mas é mais leve, né? Uhum. Mais leve porque, né, o peso de estar à frente da prefeitura, a responsabilidade, né, os desafios e os compromissos, né, são muitos. Então, a gente procurou, quando deixou o nosso mandato em 2024, tinha questões pessoais a resolver, questões também empresariais. Então, de fato, a nossa decisão foi desacelerar, né? Esse momento sabático aí, como às vezes costumam dizer, era algo já planejado, né? E que a gente também deixou para curtir outras ações junto à família e reorganizar a nossa questão empresarial. Até porque, Sofia e a todos os telespectadores, as pessoas que nos ouvem, eu, durante os 8 anos enquanto prefeito, mesmo também tendo direito, né, como qualquer empregado, a ter 30 dias de férias durante o ano, nesses 8 anos, eu me ausentei da prefeitura por, no máximo, 30 dias, né? Nossa, Eu isso que peguei são 8 férias, anos. eu peguei férias durante 2 vezes, 2 oportunidades só. Uma quando o meu pai veio a falecer, que eu precisei um momento para organizar algumas questões também, e uma outra durante uma viagem que eu fiz, mas representando o município junto com outros prefeitos, né, conhecendo novas tecnologias, né, para a municipalidade, que também foi custeada por mim, né, não Ainda foi com quando era o recurso período de público. férias, também era Isso. voltado à Então, cidade. né, eu realmente vivi a prefeitura durante esses 8 anos, até porque a gente não consegue, né, nos ausentar e ficar pensando. E eu acho que se as pessoas nos confiaram estar prefeito de Timbó, a gente procurou se dedicar ao máximo, fazer tudo que a gente queria e que fosse possível. Então, essa dedicação era necessária. E foi durante esse período que surgiu a ideia de se candidatar a deputado estadual? Foi uma coisa pessoal? Ou foi mais por conta do teu partido? Ou foi nesse período? Como é que surgiu essa motivação para se candidatar? Olha, talvez há um tempo atrás eu de fato nem pensava, mas as coisas foram acontecendo, a gente sentiu na prática a dificuldade para que situações que ocorressem ou que ocorrem no município que pudessem e que tenham a necessidade de serem levadas às secretarias de governo do estado, ao governo do estado para resolver questões de média e alta complexidade na saúde, questões da infraestrutura viária quando diz respeito a rodovias estaduais, questões da educação e que a gente precisa também do governo do estado. E aí a gente viu a dificuldade de chegar lá em Florianópolis e não ter um deputado estadual para nos auxiliar numa audiência. Dependia de outros deputados de outras regiões, né, que nos auxiliavam, mas nós não tínhamos um deputado de fato da nossa microrregião. E vendo esse cenário e atualmente essa lacuna que existe de nós não termos deputado estadual aqui, se a gente pegar de Apiúna, de Ascurra, de Rodeio, de Doutor Pedrinho, Benedito Novo, Timbó, Pomerode, Rio dos Cedros e Indaial, essa lacuna aqui que está hoje sem representatividade e através do trabalho que a gente fez enquanto prefeito, né, nós nos colocamos à disposição, estaremos nos colocando, né, como opção para ser avaliado, avalizado nas urnas pelo eleitor. Então, algo que foi acontecendo até de uma maneira natural, né, diante dos fatos que estão postos. A região precisa? Precisa. Um deputado estadual que é daqui vai poder trabalhar muito mais do que um candidato de outra região? Com certeza. Um deputado estadual daqui vai poder trazer muito mais recursos do que um candidato de fora? Com certeza.
as nossas cidades ganham muito com isso, com certeza. Então, a gente também está buscando esse espaço dessa candidatura, dessa representatividade para a nossa região. Com certeza. Então, a representatividade realmente faz parte de uma proposta legislativa que tu tem para o futuro, caso tu seja eleito, né? É a grande marca e é o nosso grande desejo essa questão da representatividade. Eu quero, de fato, representar a nossa microrregião aqui do Vale Europeu, esses 9 municípios que eu mencionei, que representam muito economicamente para o estado de Santa Catarina, mas que hoje recebem pouco, e recebem pouco porque não tem força política, não tem alguém que, de fato, olhe com atenção para esses municípios como alguém que poderá estar aqui. Uhum. Até o Jorge tem aparecido bastante nas redes sociais, tem visto também, aparecendo em vários municípios aqui. Rio dos Cedros, Benedito, Timbó mesmo. Essa visita tem gerado alguma curiosidade, uma dúvida, querendo ou não, né? Isso faz parte da campanha? É para trazer emendas, recursos aqui para a região mesmo? Faz parte do teu plano? A ideia é que a gente possa conectar, né, a nossa candidatura com essas cidades e mostrar, através de uma presença física, virtual, levando ao conhecimento dos munícipes algum fato curioso da cidade ou algo que diz respeito à história do município, fazendo com que as pessoas valorizem, né, essa história, valorizem as cidades onde que a gente está inserido, porque nós não podemos nos subestimar. As pessoas muitas vezes acabam dizendo, ah, mas tem muito candidato, ah, mas candidato aqui da região, santo de casa não faz milagre, mas as pessoas precisam parar de subestimar o que a nossa região representa. Nós temos algo que nenhuma outra região do estado de Santa Catarina tem, que é a história, que é legado, que é a tradição As e a raízes, cultura né? que foram trazidas pelos nossos antepassados, e em cima disso a gente tem que nos agarrar e tem que mostrar essa força para o restante do estado e para o país, né? Mas isso tudo passa pelo fato de nós termos também alguém que vai defender esses valores, que vai defender esse legado lá na Assembleia Legislativa, no Parlamento Catarinense. E por isso a gente está levando também essas informações para conectar as pessoas à nossa candidatura, fazer com que elas entendam, né, o peso de ter uma cadeira lá no Parlamento Catarinense representando aqui os Uhum. municípios da nossa Se microrregião. sentir bem representada mesmo, vendo que o candidato delas conhece a cidade que ele vai representar, né? Com certeza, a gente conhece porque já esteve, né, não somente como prefeito de Timbó, mas, como eu falei anteriormente, à frente do consórcio de municípios, à frente da nossa associação de municípios, nós conhecemos a realidade aqui dos nossos municípios. Estamos conhecendo ainda mais nesses roteiros que a gente está fazendo. E aí a gente percebe ainda mais a pujança econômica que nós temos aqui, o potencial turístico também que nós temos nas nossas cidades, que precisa ser cada vez mais eh, trabalhado de maneira organizada e também cooperada, né? Porque que as pessoas passem, os turistas que possam vir para cá, que passem de ser visitantes, aquela pessoa que vem durante o dia e que vai embora à noite, é um visitante, mas que passe a ser um turista que permaneça na região durante os 2, 3 ou até mais dias. E aí sim que a gente vai estar falando de um incremento no movimento econômico para a rede hoteleira, para bares, restaurantes, comércio em geral e movimenta toda uma Movimentar cadeia tudo. importantíssima para a Uhum. nossa região. Para fazer realmente a cidade ser movimentada, né? Que movimenta mesmo. E, Jorge, como é que tá a expectativa para a eleição? Agora que foi oficialmente, né, homologado candidato a deputado estadual, como é que tá? Surgiram comentários, né? Que a votação ela pode ser expressiva, pode até surpreender. Como é que tá a tua expectativa para a eleição? Eu acredito muito na análise do eleitor, né, de nós colhermos o que nós plantamos. E durante os 8 anos enquanto prefeito, mas antes disso, a nossa vida ela sempre foi
trabalhada de uma maneira sempre com muito respeito, com muita harmonia, né, com muito propósito, né? Então eu acredito que o eleitor ele vai fazer essa análise. O nosso projeto é um projeto totalmente viável, diferente de outros projetos, e isso é importante que o eleitor analise. Primeiro, um candidato que tenha experiência, né? Nós temos experiência no legislativo, no executivo, experiência regional, né? Nós temos trabalho prestado, Uma bagagem né? muito grande. Uma bagagem bastante grande no que diz respeito a obras importantes que foram realizadas, né? E um trabalho que sobrepõe, inclusive, as fronteiras do município. Eu vou dar o exemplo aqui, Sofia, de leitos de UTI. Quando nós assumimos a prefeitura, lá em 2017, toda a nossa microrregião aqui, nós não tínhamos nenhum leito de UTI. Dependíamos de Blumenau ou de Rio do Sul. Junto ao apoio da comunidade, ao conselho do nosso hospital, foi feito um trabalho e quando nós deixamos a prefeitura em 2024, tínhamos ativos no Hospital ASI 50 leitos de UTI. A segunda cidade no estado de Santa Catarina, proporcionalmente falando por número de habitantes, com mais leitos de UTI. Quantas pessoas puderam ser salvas através desses leitos de UTI? Quantas pessoas tiveram a sua esperança renovada, um alento, né, para as famílias, tendo essa possibilidade mais próxima para ter os seus entes queridos, os seus amigos, para visitar também toda essa dinâmica. Uhum. Quantas pessoas puderam ter o seu tratamento durante a pandemia da Covid-19, que foi em Um 2020 e momento muito 2021? delicado. Imagina se nós não tivéssemos leitos de UTI aqui no Hospital Oasi, se esse processo não tivesse iniciado, quantas pessoas talvez teriam ficado sem leito de UTI e teriam vindo ao óbito, Uhum. né? Então, esse é um trabalho que nós realizamos. A Renalvida, da mesma forma, essa obra que hoje está aí acontecendo é uma conquista do nosso governo, que iniciou lá em 2022, em dezembro de 2022. Ela vai, por exemplo, aumentar em mais de 40% a capacidade de atendimentos para quem faz um tratamento renal, que é referência para 9 municípios, para os 9 municípios aqui da nossa região. Então, nós temos trabalho prestado que sobrepõe as fronteiras municipais. E a questão também que é importante dizer, e é um projeto viável, por quê? Porque a nominata que eu estou do Podemos, eu não vou concorrer diretamente, internamente da minha nominata, com nenhum deputado estadual que tem mandato e que disputa uma reeleição. Outro partido, eu teria que estar lá e teria que disputar com 2, 3, 4 deputados que já estão no mandato e que estão buscando uma reeleição. Então, hoje, a nossa candidatura no Podemos é uma candidatura muito mais justa, é muito mais possível diante desse cenário, dessa nominata que nos dá uma possibilidade muito mais real de elegermos alguém que, de fato, estará comprometido aqui com as nossas cidades. Uhum. Até porque, para o ouvinte fazer uma análise importante, quando você for procurar um hospital, você morador de Timbó, de Indaial, de Pomerode, aqui da nossa microrregião, se você mora em Indaial, você vai procurar num primeiro momento o Beatriz Ramos. Sim. Em Timbó, o ASI. Em Pomerode, o Hospital de Pomerode. Benedito tem hospital lá, Rio dos Cedros tem o Hospital Dom Bosco. Quem vai poder trabalhar mais por essa estruturação desses hospitais? Um deputado que está aqui, né? Quando você está aqui e procura um atendimento médico, você não vai lá para Itajaí, para Criciúma, para São José, Não. né? Às vezes a situação dela é tão grave que ela às vezes não chega até Itajaí. Sim, mas essa análise que a gente tem que fazer do voto. Porque se a gente quer que a nossa estrutura de saúde melhora, se a gente quer que a nossa estrutura de infraestrutura das ruas melhore, se a gente quer ter uma estrutura de cidade de segurança pública melhor, a gente tem que ter um representante também daqui. Porque não é alguém de fora que vai poder, que vai pensar as nossas cidades mais do que alguém que é daqui. É Então aquela é uma coisa que análise. é o que mais pesa, é o fato de viver o dia a dia, né?
Então, ter É, alguém que vive esse dia a eu dia. tenho dito que essa mensagem é algo que a gente sempre trabalhou na nossa gestão também e quem acompanhou. É algo muito lógico, sensato e verdadeiro. Nós não estamos aqui prometendo milagres, né? Mas nós estamos aqui afirmando que um deputado estadual eleito da nossa microrregião vai poder trazer e fazer muito melhor do que qualquer outro deputado que não representa ou não verdadeiramente tem conhecimento da nossa realidade. E, Jorge, claro que a expectativa é se eleger mesmo deputado estadual, né? Mas num futuro, existe talvez a possibilidade de voltar a ser prefeito de Timbó? Existe esse interesse? Olha, Sofia, o meu desejo hoje é representar a região como deputado estadual, né? Estamos trabalhando muito para que isso aconteça. Nós já realizamos o nosso trabalho, né, enquanto prefeito durante 8 anos, mas nunca iremos abandonar a nossa cidade de Timbó. Esse é um compromisso que as pessoas também podem ter, né? Nós queremos essa representação como deputado estadual, queremos ter uma estrutura de gabinete aqui na nossa microrregião. Inclusive, é uma proposta que nós temos para atender o terceiro setor, projetos sociais hoje, seja no campo, no palco, que tem a possibilidade de busca de recursos, mas que muitas vezes não conseguem acessar esses recursos porque minimamente o que um projeto social hoje ele precisa é ter uma assessoria contábil, uma assessoria jurídica e alguém que verdadeiramente entenda de projeto e saiba onde esse projeto pode vir a se encaixar. E existem muitos recursos, seja o PIC, Programa de Incentivo à Cultura, o PIE, Programa de Incentivo ao Esporte, é a Lei Paulo Gustavo, é a Lei Adir Blanc, é a Lei Rouanet, é Fundo da Infância e do Adolescente. Esse recurso está lá, alguém vai pegar. E o que a gente quer, e essa é uma proposta do nosso mandato, estruturar dentro do nosso gabinete esse apoio ao terceiro setor para que eles possam vir a captar esses recursos e desenvolverem importantes projetos sociais para as nossas crianças, para os nossos jovens, para a nossa melhor idade, né, para todas as pessoas que hoje poderão vir a se oportunizar desses projetos. Então, a prioridade realmente, candidato estadual, né? Com certeza. Trazer essa representatividade aqui para a microrregião mesmo. Então, vou te Isso. pedir para deixar uma mensagem para o público aí de casa. Bom, primeiro gostaria de agradecer mais uma vez aqui ao Misturebas, né? Agradecer ao Fábio, agradecer a você por esse bate-papo, Nós né? agradecemos por ter Bem, aceitado o bem convite. leve, cordial, né? E se tratando desse momento pré-eleitoral, digamos assim, porque a eleição de fato inicia no dia 16 de agosto, Tá né? batendo na porta Tá logo já. aí, tá logo aí. É uma eleição que passa muito rápida, né? São 49 dias até o dia 4 de outubro, né? Mas nós já estamos na rua, né? Levando essa mensagem, que é uma mensagem sensata, verdadeira, lógica. Não é um deputado de outra região, fora da nossa microrregião, que vai defender com mais afinco, né, com mais interesse os nossos municípios. Não é alguém que não conhece a nossa realidade que vai poder trabalhar, né, para o fortalecimento das nossas cidades e da nossa região. A realidade que a gente tem hoje, recursos dos nossos impostos estão indo para outras cidades, para outras regiões, onde hoje eles têm lá os seus deputados. E a gente está ficando com sobras, com migalhas. Um deputado estadual hoje tem mais de 20 milhões de reais em emendas para indicar, né? E a gente, muitas vezes, não desdenhando e não desrespeitando o trabalho de nenhum deputado, mas hoje a gente vê a realidade de receber 200 mil, 300 mil, né? É muito pouco De um valor tão pelo grande que, ser tão pouco. pelo que a região pode vir a receber se tiver, de fato, um deputado estadual daqui. E Jorge, eu até ia encerrar, já te pedi para dar a mensagem final, mas como é que tá nesse período agora, já que tá chegando, como é que tu tá? Tá nervoso? Tá a fé, claro, esperança, mas como é que tá esse período agora para ti? Eu sou uma pessoa muito tranquila, né? Isso também quem me conhece sabe, né? Essa tranquilidade
ela não quer dizer que a gente deixa as coisas Que não se importa, né? correr, né, de maneira natural. Muito pelo contrário. Quem trabalhou comigo sabe a maneira como a gente desenvolveu o nosso trabalho, né, com muita responsabilidade e com muita energia, com muita força, né? Mas sou uma pessoa tranquila porque as decisões, né, e da nossa maneira, a gente vai levar essa mensagem para o eleitor. Mas quem decide lá na urna é o eleitor, né? Então, a gente tem esperança que, de fato, essa análise vai passar pelas mãos do eleitor e o eleitor vai tomar a sua melhor decisão. E a melhor decisão é diante de todos esses fatos que a gente colocou aqui, né? Elegermos alguém que tem trabalho prestado, que tem compromisso com as nossas cidades Que possa e representar o povo daqui, e né? acredito muito em Deus e que essa decisão também vai acontecer da melhor maneira possível. Sempre com o pé no chão, então. Sempre. Aquele a esperança, mas claro, o pé no chão, né? Porque tu faz a tua candidatura, mas no final, igual tu disse, quem vota é o povo, né? Com certeza. Muito obrigada de novo por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui bater um Sim. papo, contar um pouquinho mais tanto da tua história quanto da tua candidatura. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Inclusive, Uhum. pesquisamos e o Jorge não segue o Misturebas. Ah, não acredito. Então fica o convite para tu seguir o Não, Misturebas, isso. você aí de casa seguir Sério também. mesmo? Olha aqui, ó. Acabou a bateria, tá? Não é desculpa. Tem o Mas, Instagram do MistoCast também. mas logo, logo, Fica o convite. tá? Logo, logo estarei seguindo. Tudo certo. Então fica o convite aí para você seguir tanto o Instagram do Misturebas, do MistoCast e, claro, ficar aí para o próximo episódio do podcast do Misturebas.